Olá, irmãos, graça e paz. Espero que estejam todos bem. Estou com saudades e sintam-se abraçados por mim. Estamos reunidos para, mais uma vez, estarmos prestando um culto de adoração ao nosso Deus, um culto de louvor e gratidão, porque o nosso Deus, ele é o único digno de toda a nossa honra e louvor. Embora sendo virtualmente, estamos sentindo o mesmo amor, a mesma união e que possamos estar nos encontrando, retornando na casa do Senhor o dia em que Ele permitir, o dia em que o próprio Deus esteja nos preparando para essa volta. Estamos passando por dias de tribulações, por dias de aflições, incertezas, medos, mas confiantes que temos o nosso Deus presente em nossas vidas, no comando, no cuidado de tudo. Somente Ele pode reverter quadros, está tudo nas mãos dEle. Ele sabe o melhor para nós e o tempo é dEle. Que possamos esperar pelo melhor com os nossos corações em paz, confiante e amando cada vez mais ao nosso Deus. Também estamos felizes porque nesta semana que passou, comemoramos os 117 anos de IPI aqui no Brasil. Que Deus esteja derramando bênçãos, abençoando ricamente nossas famílias, nossos lares, nossas igrejas e nos mantendo firmes, fortes até o fim para proclamar o Evangelho de Jesus Cristo. Amém, irmãos? E agora vamos fazer a leitura da nossa Bíblia, que se encontra no livro de Romanos, capítulo 12, versículos do 17 ao 21. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com os outros. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dele de comer. Se tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Olá, irmãos, boa noite, graça e paz. Como que vocês estão? Estão bem? Assim espero. Que Deus abençoe a cada um de nós. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai amado, nós louvamos e bendizemos Teu santo e bendito nome da beleza da Tua santidade. Te damos graças, ó Pai, porque mesmo nesse momento de quarentena, ó Pai, de pandemia, nós somos agraciados com o Seu amor e com o Seu carinho. Muito obrigado porque o Senhor tem sido um Deus presente nas nossas vidas, nosso guardador, nosso ajudador. O Senhor tem demonstrado o seu amor nos mínimos detalhes para conosco. Muito obrigado, Senhor. Nesta semana, ó Pai, onde a nossa igreja completou 117 anos de existência, nós te rendemos graças e pedimos que o Senhor não cesses de derramar as suas bênçãos sobre a nossa igreja. Abençoa, Deus amado, a IPI do Brasil. Abençoa também, ó Pai amado, a IPI Paulo Silas e todos os seus membros, familiares, que nós iremos te cultuar neste momento, ó Pai, e suplicamos que o Teu Espírito Santo se faça presente em cada lar que estará assistindo este culto, ó Pai. Nós estamos afastados da presença, ó Pai, em função da quarentena, a presença dos nossos irmãos. Sentimos falta deste convívio, Senhor, mas nós te agradecemos porque Teu Espírito Santo, Consolador, tem nos aliviado este sentimento, ó Pai, de tristeza.
e dando-nos cada vez mais a esperança de que tudo isso acabe logo e nós voltemos a nos encontrar, nos abraçar e cultuarmos o Teu nome todos juntos, ó Pai. Por isso, neste momento, eu suplico que o Senhor retire de nossas mentes, do nosso coração, tudo aquilo que atrapalhar a comunhão contigo, para que nós possamos Te adorar em espírito e em verdade. Abençoa, Pai, este culto, abençoa todos que hão de participar, todos aqueles que estão assistindo, ó Pai, e também o nosso pastor que irá nos trazer a mensagem. Eu Te louvo, eu Te agradeço, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Graça e paz, tudo bem com vocês? Que bom poder participar com vocês desse culto. Que Deus abençoe a cada um, sua casa, seu lar, sua vida, e que, em nome de Jesus, estejamos juntos no mesmo espírito, no mesmo pensamento, para adorarmos o nosso Deus. Nós vamos fazer uma oração de confissão de pecados. E a palavra de Deus nos fala que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então nós vamos colocar diante de Deus as nossas vidas, pedindo ao Senhor que esteja nos perdoando das nossas falhas, por pensamentos, por palavras, por ações, e que possamos receber dele o seu perdão. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos na tua presença. Que o Senhor Deus possa, nesse momento, Senhor Deus, receber a nossa oração, nos ajudar, nos abençoar e, principalmente, nesse momento, nos perdoar. Nós confessamos que muitas vezes nós deixamos de fazer a tua vontade. Nós erramos por pensamentos, por palavras, por ações e pedimos, Senhor,
que o Senhor nos perdoe, nos ajude também a vencer as nossas tentações, as nossas lutas, as nossas provações, que o Senhor esteja conosco todos os dias, nos amparando, nos protegendo, cuidando de nós. E também, ó Deus, nesse momento em especial, receba, Deus, a nossa oração, nos perdoe, ó Deus, as nossas iniquidades e nos purifique com o sangue de Jesus. Esta é a nossa oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos, e até mais, se Deus quiser. Não tenha sobre ti só cuidado, qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em Não temas quando enfim tiveres de tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em Graça e paz, amados irmãos, nós queremos iniciar esse mês de agosto celebrando e adorando ao nosso Deus através do nosso culto comunitário. Que o Senhor possa estender graça e misericórdia sobre nós e a sua paz possa invadir os nossos corações de um modo tão presente que nós sintamos uma alegria profunda em glorificar e adorar o nosso Deus. Vamos orar pedindo que a palavra do Senhor seja fonte de vida, discernimento, sabedoria, a busca permanente
para que o Senhor nos oriente e nos dê vida e vida em abundância. Vamos orar assim. Pai amado, nós nos colocamos diante da Tua presença no desejo de cultuar o Teu santo e bendito nome. Esse momento que fazemos esse culto comunitário, quando nos ajuntamos, ainda que virtualmente, para celebrar, para falar contigo, para ouvir a Tua voz, para meditar os nossos corações em oração, nos cantos e também, de um modo muito específico e especial, através da Tua palavra, Senhor. Continua, Deus, a falar através da Tua palavra. A Tua palavra é fonte de vida, fonte de discernimento, fonte de oportunidade para que nós possamos compreender a grandeza do Teu reino e a Tua soberania, a Tua vontade em nosso viver. Senhor, sempre temos orado e continuamos a orar por esse momento que estamos vivendo da pandemia. Senhor, coloca a Tua mão de livramento, de cura, de restauração sobre aqueles que estão enfermos, de um modo especial sobre aqueles que perderam entes queridos. Senhor, leva palavras de consolo. Sejamos nós também instrumentos nas Tuas mãos para fazê-lo como um momento de honrar e bendizer o Teu nome santo, Senhor. E pedimos que o Senhor nos proteja de todo o mal. Que o Senhor nos proteja, Senhor, dessas enfermidades, nos proteja, Deus, das ações que os seres humanos possam fazer e também de um modo muito especial, como a Tua palavra nos ensina, nos protege, Senhor, das ações espirituais do maligno, para que a Tua igreja possa, protegida em Ti, Senhor, sair mais do que vencedora de todas estas situações. Consola, Senhor, os corações, dá esperança, renova a nossa fé, Senhor, é o nosso desejo, é a nossa oração que fazemos em Cristo Jesus. Amém. Amém. Irmãos, nós queremos iniciar o mês de agosto com um tema desse mês que é Antigo Testamento, lição do passado tão presente. É importante nós olharmos para o Antigo Testamento e perceber que, apesar do contexto muitas vezes difícil de entendimento, mas quantas realidades tão atuais, contemporâneas nós temos há tempos atrás e que continuam a dar o mesmo significado daquilo que está registrado no Antigo Testamento para os nossos dias. Então isso é importante, o nosso meditar, o meditar do nosso coração, do nosso saber, da nossa palavra no Senhor, de modo que isso seja vida e seja expressão de fé. E eu quero iniciar então com esse tema Antigo Testamento, lição do passado tão presente, falando sobre um tema atual, violência. A violência é um fato que marca a presença bíblica em todo momento. Nós vivemos embaixo de uma cultura de violência. O ser humano é classificado como um ser violento e toda a natureza também mostra os seus atos de violência em determinados momentos. A tal ponto que a Organização Mundial de Saúde define violência como o uso intencional de força física ou poder, ameaçados ou reais, contra si mesmo, contra outra pessoa ou contra um grupo ou comunidade, que resultem ou tenham grande probabilidade de resultar em ferimento, morte, dano psicológico, mau desenvolvimento ou privação. Interessante, né? Uma definição longa sobre o que é violência na visão de um órgão mundial, da ONU, que fala sobre saúde, a OMS. E é interessante porque se está classificado nesse órgão mundial de saúde, porque a humanidade vê a violência como uma patologia, uma enfermidade. E isso é muito interessante. E é sobre isso que também nós queremos refletir neste culto. Essa cultura de violência que para a sociedade, para o pensamento humano, não voltado ao cristianismo, mas fora do cristianismo, percebe que é da natureza humana. O ser humano é assim. O ser humano precisa ser educado, precisa ser domesticado, precisa ser
cuidado para que ele não tenha violência. Mas nós vamos perceber que a Bíblia fala sobre a violência de um modo muito mais profundo e muito mais amplo do que isso, né? Não é apenas algo da nossa natureza, algo do nosso ser, né? Mas algo que faz parte da vida espiritual do ser humano. Não é apenas um instinto animal. Muitas pessoas fazem da violência como dizendo algo que está latente, está dentro do ser humano e que em determinados momentos sai para fora. Outro dia eu vi numa palestra um sociólogo falando sobre isso, dizendo que do mesmo modo que o cachorro corre atrás de um carro, de uma bicicleta, de uma moto, porque o cachorro lembra, ao correr, ele lembra o seu instinto animal indo atrás de uma presa, e é por isso que o animal então corre atrás do carro. E ele então fez a comparação, do mesmo modo o ser humano em determinados momentos percebe o seu instinto animal e torna ou faz atos violentos diante dos outros. Esse é um ponto interessante que é colocado pela sociedade, pela cultura humana, mas nós precisamos olhar isso de um modo muito profundo do que a palavra de Deus nos diz. O primeiro ponto, então, que eu quero ressaltar com vocês nesse momento é: a violência é uma questão espiritual. A violência é uma questão espiritual. Ezequiel, capítulo 28, verso 15 e 16, diz assim: você era inculpável em seus caminhos, desde o dia em que foi criado, até que se achou maldade em você. Por meio do seu amplo comércio, você encheu-se de violência e pecou. Por isso eu o lancei em desgraça, para longe do monte de Deus, e eu o expulsei, ó querubim guardião, do meio das pedras fulgurantes. Esse texto, que é lembrado por alguns teólogos como a possibilidade de uma explanação sobre o perfil, sobre a personalidade de Satanás, mas também usado por Ezequiel para o seu contexto em relação a autoridades e poderes que tinham na sua época, seja um ou outro, ou os dois, nós podemos perceber que o texto relata que o mal e a violência estão diretamente ligados ao pecado. Por isso, violência é uma questão espiritual. A primeira violência que o ser humano comete é quando Adão e Eva pecam, eles cometeram uma violência contra Deus. O pecado, em toda a sua forma, é uma forma de violência. Uma violência como para nós mesmos. Coríntios vai dizer que quando eu peco um pecado em relação ao meu corpo, eu peco contra mim mesmo, contra a minha própria natureza. É um pecado contra os outros, é um pecado contra a sociedade. E nesse sentido, então, nós como cristãos precisamos entender qual a origem e a natureza que o ser humano tem. Aí concordamos com os estudiosos, é um fato que a partir do pecado, o ser humano, na sua condição de pecado, e também a própria natureza, se adaptaram, se colocaram dentro de uma condição de viverem numa realidade espiritual de pecado. Portanto, a violência impera em todos os níveis, dentro da questão pessoal, dentro da questão familiar, dentro da questão da própria igreja, dentro da sociedade, seja onde for. Como diz a definição da Organização Mundial de Saúde, vários modos podem serem descritos como violência. A cada 2 minutos no Brasil, uma mulher sofre violência física. Esse é um fato que marca o quanto nós estamos acostumados na nossa cultura a viver essa realidade. E nós precisamos nos posicionar em fé, em espírito e em verdade, mas também dentro da nossa realidade de convívio, de convivência, de que modo o cristão deve viver essa realidade de não ser alvo da violência e não ser instrumento de levar violência aos outros.
Gênesis 4, capítulo 6 e 7, versículos 6 e 7 diz: O Senhor, Deus, disse a Caim: Por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito, mas se não fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta, ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Deus está orientando a Caim, que estava raivoso, estava furioso, e esta fúria, essa indignação, esse rancor, essa raiva levou a uma atitude desgraçada de matar o seu próprio irmão. Nós percebemos que Deus já havia orientado: se você não dominar o mal que está em você, a violência que está dentro de você, essa violência tomará conta da sua vida. E é muito comum isso, nós vivemos isso, as gangues, as milícias, grupos paramilitares, grupos às vezes até militares, né? A convivência de venda de armas, né? Como as pessoas acham que isso é bom, que isso é importante. Nunca, biblicamente, há uma correspondência, eu e você como cristãos, de acreditar que atos de violência ou atos que podem gerar violência são respostas de Deus para as nossas vidas. Há um texto muito interessante em Gênesis 4, versículo 23 e 24, que diz assim: Disse Lameque, é o nome dele, né? Disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zilá: Ouçam-me, mulheres, escutem as minhas palavras. Eu matei um homem porque me feriu, e um menino porque me machucou. Se Caim é vingado 7 vezes, Lameque o será 77. Veja que interessante, né? Esse homem gabando, falando, né, para as suas mulheres, eu matei um menino porque me feriu. Parece que esse texto foi uma declaração de uma gangue, de uma pessoa muitas vezes muito próxima da região onde nós estamos, que fala como a cultura de violência traz poder, traz medo, e o medo gera então a sublimação, o retirar-se, o não querer conviver com aquilo, e alguém então prevalece sobre esse contexto, dominando. Então, a violência é uma expressão humana para domínio. Não é à toa que nós temos tantas guerras, tantos conflitos, tantas ideologias que vão levando o ser humano a uma tréplica de violência, como nós temos visto hoje na sociedade, na política, na educação, nos relacionamentos. Como isso mostra o quanto nós mesmos estamos, como igreja, contaminados com essa realidade. Tiago, capítulo 4, verso 1 e 2, diz assim: De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Veja que interessante. Eu falei do Antigo Testamento e veja a correlação que Tiago, em seu livro, faz da mesma realidade de violência que acontece no Novo Testamento, e nós também vivemos essa realidade. E mais do que isso, o texto de Tiago é escrito para a igreja. E a igreja muitas vezes é contaminada, o povo de Deus é contaminado pela cultura da violência e usa de algum tipo de artifício para subjugar o outro, para que o outro se submeta à sua vontade, à sua voz, ao seu interesse. E isso mostra o quanto o ser humano e muitas vezes o próprio cristão estão contaminados com essa realidade. Por isso, meu amado irmão, é fundamental que a gente entenda que todo ato de violência é uma questão espiritual. E é espiritual porque desde o livro de Gênesis, quando o homem e a mulher pecam, você percebe ações de violência registrados no livro de Gênesis.
Caim matando Abel, logo em seguida vem um confronto na relação de Babel, depois nós temos a questão de Noé, onde o próprio Deus diz que vai destruir a humanidade pelo mal que habita o seu coração. Nós percebemos então que a queda, o pecado, leva o ser humano a atos de violência. Nós precisamos olhar para as nossas vidas como cristãos e a primeira pergunta que nós devemos fazer para nós mesmos: como eu tenho sido violento com o meu próximo? Como eu tenho violentado o outro? Como eu tenho afrontado o outro? Como eu tenho me colocado em alguma posição de que nos meus pensamentos, meus atos, minha forma de ser, existe atos de violência? Nós precisamos ter a primeira característica, ter a noção de que a violência é um ato espiritual. E se nós somos filhos de Deus e somos seres espirituais, precisamos tratar isso conforme a palavra do Senhor. Que Deus te dê discernimento e sabedoria e entendimento nessa questão. Amados irmãos, nós queremos então agora ressaltar o segundo ponto de nossa mensagem. O segundo ponto é o Ministério da Paz. O Ministério da Paz é o Ministério da não violência. É não ir na correnteza que nos conduz e nos leva a pensar e agir e a achar que esse pensar e agir é de um modo correto, naquela visão de que todo mundo é assim, faz parte da natureza humana, eu fui criado assim, então tudo caminha nessa direção, por que eu vou ser diferente dos outros? Muitas vezes esse é o entendimento de muitos crentes e nós precisamos entender que o nosso entendimento vem através do Espírito Santo impregnando o nosso ser com a palavra de Deus, para que impregnados no Senhor sejamos uma nova criatura. E ser uma nova criatura é ser uma criatura contra a violência, de todo modo, de toda expressão que ela possa existir. O texto de Provérbios 16, versículo 29 diz: o violento recruta o seu próximo e o leva por um caminho ruim. O violento recruta, chama, atrai, ele coloca nessa gangue, nesse grupo, assim é na escola, muitas vezes no trabalho, pessoas que têm posturas violentas, não necessariamente de agressão, mas violentas na maneira de manipulação, de impor a sua palavra, de fazer as coisas de um modo que não aconteçam como a palavra de Deus nos ensina. Isso pode acontecer em qualquer lugar, inclusive na igreja, na família, comigo mesmo, com os outros. Isso é uma realidade que nós temos que enfrentar e a partir da consciência de que o Senhor nos deu um ministério da paz. Mas como nós lemos em Provérbios, os homens têm a tendência de então recrutar os seus atos de violência para que ele fique mais fortalecido, mais forte. Assim são as nações que se organizam em determinadas hegemonias para dizer assim: olha, nós temos força, não mexa conosco, né? A OTAN, por exemplo, são blocos de outros grupos que vão se organizar colocando sempre aquele pensamento: se eu for mais forte que você, eu vou prevalecer. Essa é uma tendência do ser humano em todas as guerras, em todas as suas paixões, em todos os seus interesses. E nós, como falamos no item primeiro, é uma consequência do pecado humano. Do mesmo modo que o ser humano, o seu pecado, recruta para a violência, nós precisamos recrutar os outros para ações de paz, para o ministério de paz. Mateus capítulo 5, versículo 9 diz assim: bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Pacificadores são filhos de Deus. Veja que maravilha, que palavra bendita de Deus. Nós somos chamados filhos de Deus porque buscamos paz, porque somos pacificadores. Não somente buscamos paz para nós mesmos, mas buscamos paz para os outros.
E a paz que não é qualquer paz, como eu já preguei anteriormente, é a paz que Jesus Cristo nos concede. E é uma paz eterna, uma paz plena, uma paz completa, porque foi conquistada pelo próprio Deus em Cristo e que está disponível para nós. E por nós recebermos essa paz, nós podemos ser pacificadores. E ao sermos pacificadores, nós seremos reconhecidos como filhos de Deus. Que coisa maravilhosa e bendita! E eu quero então convidar você a esse ministério, do mesmo modo como o mal, como a violência, como a destruição, a morte, recrutam vidas para essa ação. Também nós, como povo de Deus, como igreja, precisamos ter esse ministério de recrutar, de buscar o outro para que sejam instrumentos da paz de Deus, para que nós, como povo de Deus, como igreja, sejamos pacificadores no Senhor. João capítulo 18, verso 36, diz assim: o meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem, mas agora o meu reino não é daqui. Portanto, o reino de Jesus Cristo não é deste mundo, porque não segue os modelos dos reinos do mundo. Quando Jesus fala que os seus seguidores não vão pegar em armas e fazer terrorismo, vão tentar se impor numa realidade de força e vão tentar vencer através de lutas, através de alguma forma de poder. Jesus está colocando que o seu reino não pertence a esses valores, a essa natureza pecadora que habita o ser humano, mas Jesus nos convida a ter a ação de pacificadores, de segui-lo como ele o fez, de modo que não haja violência em nossas ações, mas hajam frutos do Espírito Santo, e um deles é a paz, é a alegria, é a certeza dessa bondade imensa que Cristo nos deu e que ele permite. Então, como em outro texto famoso que você conhece bem, Jesus fala para nós darmos a outra face. Esse dar a outra face é não retribuir a violência que você recebeu, porque essa violência não vai dar um resultado satisfatório. O desarmar-se, o retirar-se de situações as quais vão levá-lo ao limite. E isso é importante nós aprendermos em nossa vida cristã, porque desde meninos, desde criança, nós somos acostumados a acreditar que o mais forte deve vencer, que o mais forte deve demonstrar força, que o mais forte então deve, em momentos, ter atos de violência para prevalecer diante dos outros. Nós vivemos em contínua luta, a luta por nossa sobrevivência, a luta pela nossa fé, a luta por tudo que nós vivemos de ideais e daquilo que nós cremos e acreditamos, mas aquilo que nós cremos e cremos no Senhor vem de uma sustentação, de uma realidade onde a violência não deve habitar os nossos corações. Há um famoso teólogo que foi preso e depois foi morto por Hitler, na Segunda Guerra Mundial, Dietrich Bonhoeffer. Ele tem um livro muito famoso que se chama O Custo do Discipulado, e nesse livro ele diz assim: os seguidores de Jesus foram chamados à paz. Quando ele os chamou, eles encontraram a paz, porque ele é a sua paz. Eles são informados de que não só devem ter paz, mas construí-la. Veja que interessante esse raciocínio, que eu creio que é muito importante para nós. Paz também é um processo de construção. Paz é não querer que o conflito, e os conflitos existem, e muitas vezes são importantes e são sadios, mas os conflitos, quando geram violência, são atos de pecado, como nós vimos no ponto primeiro, e portanto nós temos um ministério, e o ministério é o ministério de pacificar. Somos pacifistas, somos amantes da paz, desejamos a paz.
porque o nosso Deus é um Deus de paz. Seja a paz de Cristo o árbitro em meu e seu coração, porque assim o fazendo, nós estamos vivendo os caminhos e a coerência da palavra de Deus, de modo que a nossa fé tenha saúde, tenha lucidez, tenha a compreensão plena, sábia, daquilo que o Senhor quer fazer em nosso meio. Tenha, irmão, esse ministério, o ministério da paz, e o Senhor há de abençoá-lo a tal ponto de ser chamado de Filho de Deus. Assim seja. Amém. No ponto 3, nós queremos ressaltar o que a igreja pode fazer. O que eu e você podemos fazer? Como membros de uma comunidade, na vida cristã, na vida familiar, na vida de testemunho que nós damos no trabalho, no estudo, na sociedade, no meio ambiente que nós estivermos, qual a ação que o cristão deve ter? Mateus capítulo 12, verso 18 a 21 diz assim: Eis o meu servo, a quem escolhi, o meu amado, em quem tenho prazer. Porei sobre ele o meu espírito, e ele anunciará justiça às nações. Não discutirá, nem gritará. Ninguém ouvirá sua voz nas ruas. Não quebrará o caniço rachado, não apagará o pavio fumegante, até que leve a vitória à justiça. Em seu nome as nações porão sua esperança. Glória a Deus por isso, porque nós percebemos que Jesus também tem o mesmo ministério. Jesus age entre as nações buscando levar paz. Por quê? Porque tem essa cana rachada, que está quebrada, que está machucada. Tem esse caniço, esse pavio fumegante, né? Às vezes o pavio está apagado, mas ainda está saindo fumaça. É sinal que todo o calor não se dissipou, ainda tem uma energia, tem fogo ali. E esse mal que habita pode gerar mais mal. Então isso que a palavra de Deus nos ensina, que essa cana quebrada, essa lamparina que está ainda podendo pegar fogo, é muito parecido com as pessoas. As pessoas às vezes estão machucadas, estão quebradas, às vezes as pessoas estão fumegando, né? Estão como que pegando fogo, e quando extrapolam esse pegar fogo, são violentas. E a ação da igreja, então, é uma pergunta que eu e nós todos devemos fazer. Quem são as pessoas que estão ao nosso redor, que estão como esta cana quebrada, ou estão como um fogo que pode começar fumegando, um fogo que está esfumaçando? Quem são essas pessoas? Essas pessoas podem estar dentro da nossa própria casa, essas pessoas podem estar dentro da própria igreja, essas pessoas podem estar muito próximas de nós. Quem são essas pessoas que têm atos de violência ou vão exercer alguma violência porque estão destruídas, machucadas, sejam por problemas sociais, econômicos e principalmente espirituais, que têm quebrado os seus relacionamentos, primeiro com Deus e com os outros, e que vão gerar uma atitude de pecado levando violência. Nós como igreja então temos ministérios em relação a isso, a oração que ora pela paz, a oração para convidar outros da nossa comunidade para também viverem a paz. Essa é uma ação bendita e maravilhosa no amor de Cristo que eu e você devemos constantemente fazer. Quem são esses caniços rachados, essas feridas? Quem são esses pavios fumegantes que estão queimando e vão trazer destruição? Então, o texto que nós acabamos de ler de Mateus 12 fala que Jesus, por ser justiça, ele nos conduz à paz. E, portanto, nós devemos exercer justiça também nesse sentido. Se eu sei de alguém que está levando violência a outro, eu devo exercer meu ministério de paz, exortando, educando, ensinando, admoestando, advertindo, de modo que o outro possa entender a gravidade dos seus atos diante de Deus e dos outros.
Provérbios capítulo 31, verso 8 e 9, é uma palavra que vai de encontro a isso que eu estou falando. Porque você pode dizer assim, mas eu não quero interferir na vida de ninguém, eu não quero me envolver com ninguém, eu prefiro ficar neutro. E a Bíblia diz em Provérbios 31, 8 e 9, erga a voz em favor dos que não podem defender-se, seja o defensor de todos os desamparados, erga a voz e julgue com justiça, defenda os direitos dos pobres e dos necessitados. Eu e você como cristãos, como Igreja de Cristo no Brasil, num país tão desigual, num país com tantas dificuldades, com tantos problemas, ainda assim nós somos chamados para sermos instrumentos de condução de paz, de não violência, de evitar com que os outros também façam violência. Se você tem casos de violência ao seu redor, quem sabe um homem está agredindo a sua esposa, um jovem agredindo um outro, seja na escola, seja onde for, e tantas outras formas de ações violentas que podem acontecer, sejam elas sociais, econômicas, culturais, nós precisamos, como cristãos, também ter uma posição bíblica e clara daquilo que o Senhor quer para as nossas vidas. Provérbios 31, então, convida eu e a você ao que a igreja deve fazer. Nós devemos ter uma voz profética, nós devemos ter uma voz de ação no meio da sociedade. Mas, pastor, os problemas são muito graves, muito grandes, mas grande é o nosso Deus. E nós temos que crer que orando e agindo, e a oração é orar e ação, a oração nos leva então a exercícios de fé, de modo que eu possa produzir frutos do reino de Deus. O Espírito Santo é muito criativo. Se você colocar o seu coração à disposição do Senhor, Ele há de revelar, porque diz o texto que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que eu posso pensar e imaginar. O Espírito Santo pode conduzir a igreja a ter atos de diaconia, e quando eu falo diaconia não é só o MASD ou os diáconos, mas atos de diaconia porque todos nós exercemos um serviço à comunidade, à sociedade, e portanto, aonde eu estiver, eu estou a serviço do reino de Deus, exercendo ações para que não haja violência em nosso meio. A igreja pode se associar a grupos que são contra a violência, a sites, a grupos, a movimentos muito sadios e sérios que querem uma sociedade melhor. E como isso na história de muitos países da Europa, dos Estados Unidos, que hoje são olhados como exemplo, mas que passaram por processos semelhantes ao que nós vivemos hoje e enfrentaram as suas realidades com uma cidadania santa, bendita, e a igreja se mostrou no caráter e na ação de exercer um ministério de paz, contribuindo para a visão de que a igreja não é favorável, a igreja não quer exercitar e não exerce ações de violência. Ao fazermos isso, nós, se você lembra do curso de evangelização que eu dei há tempos atrás, nós vamos ter uma palavra de proclamação das boas novas. Atos de justiça, a não violência, nos leva a nos identificar na sociedade de modo a que os outros vejam a presença de Jesus Cristo em nós. Que este ministério seja fantástico e bendito. A igreja tem muitos modos e meios de participar para livramento da violência. Zacarias 4:6 diz assim: esta é a palavra do Senhor para Zorobabel, não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Começa a ler esse texto de trás para frente. O Senhor dos Exércitos. Se Deus quisesse exercer atos de violência, nenhum de nós sobraria. Mas porque o Senhor dos Exércitos declara
há um outro soberano deste mundo que existiu, Zorobabel, e diz a ele: olha, não é por força nem por violência, mas pelo meu Espírito. Que seja esta intimidade com Deus, esse desejo ardente de buscar a presença do Senhor, de modo que Ele edifique a sua igreja, de tal modo que os nossos atos sejam feitos pela ação do Espírito Santo na vida da igreja, do povo de Deus. Não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, assim diz o Senhor. O Espírito Santo nos leva a desarmar o nosso ser, que busca muitas vezes exercer justiça, verdade, através da violência. Que o Senhor nos conduza a um coração santo, a um coração bendito, a um coração de paz, para que através da paz de Deus em nós sejamos instrumentos multiplicadores, aonde nós estivermos, individualmente, como família, em alguns pontos da sociedade, mas também como igreja, como comunidade. A IPI Paulo Silas possa ser vista pela sociedade como uma igreja que busca a não violência e, portanto, busca significados e sentidos profundos de paz, porque essa é a natureza de uma nova criatura em Cristo Jesus. Eu gostaria, amados irmãos, de fazer o fechamento desta mensagem tão atual, do mundo tão violento que nós vivemos, que gera tanto medo e é uma ação demoníaca terrível que existe em nosso meio. Portanto, eu e você, como testemunhas de Jesus Cristo, temos que participar dessa ação, desse ministério, nesses atos de violência que acontecem em nosso meio. Lucas, capítulo 2, verso 14, quando Jesus foi apresentado: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Jesus, na cruz e na sua morte e redenção, fez a ligação da paz do céu à paz na terra através de Jesus Cristo. Viva essa paz, viva a não violência, porque você consegue perceber a presença do céu em Jesus Cristo, em sua vida, na vida de sua família e na vida da igreja em Cristo Jesus. Que o Senhor nos conduza a essa lição preciosa, como nós vimos nesse culto. Antigo Testamento, lição do passado tão presente. Assim como no passado a violência era uma marca, um foco, ainda assim é hoje em muitas circunstâncias, e eu quero convidá-lo a meditar, a orar e a buscar ações de Deus para mim e para você, para o engrandecimento do seu reino, agora e sempre. Amém. Ao sentir o mundo ao meu redor, nada vi que pudesse ser real. Percebi que todos buscam paz, porém em vão, pois naquilo que procuram não há solução, não há solução. Só em Jesus a paz real eu pude encontrar. O seu amor pude experimentar. Entreguei a Cristo e a vida eterna vou gozar. Posso ver que você não
de ser feliz. Se continuar a procurar em vão, em caminhos que não trazem solução, não trazem solução. Só em Jesus a paz real você vai encontrar. O seu amor vai experimentar. Venha Jesus Cristo e a vida eterna faz gozar. Só em Jesus a paz real você vai encontrar. O seu amor vai experimentar. Venha Jesus Cristo e a vida eterna faz gozar. Amados irmãos, eu quero convidá-lo a participar da ceia, da mesa do Senhor. Momento tão especial, tão profundo, tão marcante na vida de cada crente, sabendo da vitória que Cristo conseguiu, realizou na cruz do Calvário, morrendo pelos nossos pecados, ressuscitando para que nós tenhamos e temos vida, e vida em abundância nesse Deus maravilhoso que tem cuidado de nós. Este pão é o meu corpo que é partido por vocês. O partir do pão foi um ato de violência cometido contra Jesus. Foi o ato do nosso pecado. O nosso pecado muitas vezes é violento contra o próprio Deus. Este cálice é a nova aliança no meu sangue, o derramar do sangue de Jesus como expressão do purificar, de nos limpar de todo o pecado. Nesse sentido, da mensagem que nós trouxemos, nós queremos sempre fazer uma aplicação desse momento singelo em nossas vidas. Evidente que nós temos que confessar e falar de todos os nossos pecados, mas eu quero de modo muito significativo e direto daquilo que falamos, pedir perdão dos meus pecados, dos seus pecados, sobre as violências que ou nós cometemos ou nos omitimos quando outros a cometem. Que o Senhor possa nos dar vida e abundância e sabedoria e discernimento para compreender a grandeza e as maravilhas do reino de Deus. Vamos orar. Pai, nós buscamos em Ti, Senhor, o refúgio bem presente. Nós estamos na Tua presença, nesse momento quando vamos partilhar juntos, em memória, tudo aquilo que Cristo fez, viveu e realizou através da obra da redenção. Senhor, nós estamos aqui nesta noite por Tua causa, Jesus, porque o Senhor morreu na cruz por nós, porque o Senhor perdoou os nossos pecados. Nós temos a oportunidade, a bênção, a esperança, as promessas benditas de que o Senhor está em nosso meio de modo claro e vivo e de modo especial através da ceia que nós estamos participando agora, Senhor. Senhor, o Teu Filho amado Jesus sofreu tantas violências, Ele que esteve entre nós, e do mesmo modo a Tua igreja assim também o sofre, ou ela própria a faz realizar. Senhor, nós confessamos os nossos pecados, pedindo perdão, Senhor. Retira de nós todos os atos de violência. Concede à Tua igreja uma nova postura,
uma postura digna do Teu reino, uma postura digna da presença de Jesus Cristo, para que o mundo, olhando para nós, realmente creia que há algo tão diferente nas nossas vidas espiritual, de modo que eles também queiram Te conhecer como Senhor e Salvador. Esse é o nosso desejo, Senhor. Purifica-nos de todo o pecado. Dá-nos a oportunidade de participarmos da mesa do Senhor com corações arrependidos, com corações que confessam com clareza os atos de injustiça, de violência, de morte, de pecado que habita em nós. E, Senhor, arrependidos pedimos perdão a Ti. Perdoa os nossos pecados. Nós pedimos assim em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Irmãos, eu quero convidá-lo então, como diz o texto da palavra, este pão é mais do que pura massa, não é um pão normal para nós, é um pão que apresenta a obra e a presença de Jesus Cristo em nossa vida. E eu quero participar deste cálice também, celebrando com alegria, mas também em memória, a presença viva e a promessa bendita de que um dia Jesus Cristo, o Príncipe da Paz, estará vivendo eternamente conosco. Aleluia! Amém por isso. Que Deus te alimente e te fortaleça nesse momento de ceia, de culto, de adoração a Deus, para que você tenha uma semana repleta da graça, da paz e da bênção do Senhor em seu viver. Amém. Recebei a bênção. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o teu coração em Cristo Jesus, e que as bênçãos e as consolações do Espírito Santo estejam sobre você e sobre todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém. Amém.